lendo a Bíblia algumas vezes, de trás para frente, frente para trás, põe a mão nas minhas palavras, eu não encontrei nenhum outro personagem na Bíblia que foi maior vítima de preconceito do que Davi. Outros personagens sofreram e muito, mas vítima de preconceito, pouquíssimos sofreram tanto preconceito quanto Davi. Me permita relatar um pouco do preconceito que ele sofreu. Ele já nasce sendo o 8º filho de uma família de 7 irmãos. A tradição judaica dizia que o número 7 é o número perfeito para as coisas criadas. O homem que tivesse 7 filhos era um homem que as pessoas olhariam para ele dizendo: a família dele é perfeita, porque Deus deu para ele uma família plena e perfeita, 7 filhos varões. Ele vai nascer o número 8 para tirar, abro aspas, a perfeição da família de comercial de margarina. Em segundo lugar, o menino vai nascer canhoto. O que é nascer canhoto? O livro de Levítico condena veementemente o canhoto, dizendo que ele jamais poderia fazer jus a vestir a sandália da dinastia do seu país e ser soldado de guerra. Afinal de contas, quando o rei vai vocacionar o seu exército, ele privilegiava homens destros, pela maneira que manuseavam sua espada. Aliás, no livro de Juízes, de maneira muito irônica, eles dizem que o canhoto só servia para jogar pedra. Como se não bastasse, o menino ainda vai nascer com a cor da pele e do cabelo vermelho. E o que é ter a cor do cabelo e da pele vermelha? É ter a cor de Adão, é ter a cor de Esaú. O historiador hebreu Flávio Josefo diz que quando Deus foi criar o primeiro homem da terra, que tem o nome de Adão, ele encontrou uma bifurcação entre o rio Tigre e o rio Eufrates, e foi ali que ele pôs a mão na argila vermelha para criar o primeiro homem da terra, que tem o nome de Adão. A palavra Adão vem de Edém e Adamá, significa aquele que tem a pele vermelha. Como o pecado original foi concebido na desobediência de Adão, cresceu-se um dogma judaico dizendo que todo homem que nascesse com a cor da pele e do cabelo vermelho carregaria sobre si a maldição do pecado. Para você ter noção da situação na época, se você tivesse um filho ruivo e entrasse de mão dada com ele num culto, numa sinagoga ou no tabernáculo, alguém apontaria o dedo para você e diria: o pecado dele foi tão grande contra Deus que Deus não lhe perdoou. E como não lhe perdoou, lhe deu essa aberração como filho, como punição. O menino era ruivo. O pai está vendo que tem um problema dentro de casa, e para resolver o problema, ele vai comprar um rebanho de ovelha e dá para o menino tomar conta na banda do norte. Eu vou perguntar para os senhores, isso aqui é geografia bíblica: por que não mudou na banda do sul? O que tem na banda do sul, senhores, é lugar de tranquilidade. O que tem na banda do norte, morada de ursos e de leões. O leão é um predador carnívoro que vem da cor vermelha, pensa é sangue, vou atacar. Se o menino é vermelho e foi colocado no meio dos leões, deixa eu colocar teu pé no chão, ele não foi colocado para ser pastor. Ele foi colocado para um leão fazer um trabalho sujo. Porque o pai, se um leão mata, o sangue não escorre da mão do pai. Sozinho no campo, abandonado, vítima de um preconceito social, está o menino no meio dos leões, no meio dos ursos, tocando sua harpa, até o dia que Deus manda o profeta lá na casa dele. Quando o profeta chega na casa dele, eu resumo a história, porque não cheguei nem na metade do que quero conversar com vocês. O profeta unge-o no meio de seus irmãos, e depois de ungir, penso eu que Davi pensa: agora eu sou ungido, vou ser respeitado. Quando o profeta derramou azeite, o profeta foi embora. Quando o profeta foi embora, a vida que segue. O pai falou: volta para o campo para fazer teu trabalho, porque o preconceito continua. Ele voltou para o campo, os irmãos vão para a guerra, passa algumas semanas, o texto vai dizer que o pai chama ele e diz: Davi, vem cá, pega esse saco de pão, esse saco de queijo, vai lá na guerra, traz notícia e leva a comida para teus irmãos. O menino que foi ungido a rei foi rebaixado para entregador de quem tinha. Ele reclamou? Não. Pega o saco de pão, o saco de queijo, está indo para a guerra. Ele não fala nada. Se você ler a Bíblia, você vê que até aqui Davi não falou absolutamente nada. Quando ele está chegando na guerra, ele ouve uma voz dizendo assim: tem algum homem aí para lutar comigo? Quem se prontifica para lutar comigo? E ele ouve que o exército de Israel dá um passo para trás, e os homens estão trêmulos. Ele vê que alguém está dizendo: e aí, quem é que vai enfrentar o filisteu? Então ele entende que tem uma recompensa para isso. E entendendo que tem uma recompensa, ele faz uma pergunta. E a primeira vez que Davi fala é uma pergunta. Ele pergunta: o que dará o rei ao homem que vencer esse filisteu? Aí alguém diz assim: vai casar com a filha do rei, vai morar no palácio do rei, e a família nunca mais vai pagar imposto. Ele olhou e falou: isso vale a pena, essa guerra vale a pena. Eu aprendo com Davi que eu não posso entrar em qualquer guerra, eu tenho que entrar só em guerra que vale a pena. Davi diz: eu irei.
E quando ele diz eu irei, ele pensa, agora vão bater palma para mim. Afinal de contas, ninguém se prontificou, mas eu me prontifiquei. Aí ele tem o desprazer de ver um irmão olhar para ele e dizer, você está pensando que você é quem? Cadê as poucas ovelhas de teu pai? Onde foi que tu deixou as ovelhas do campo? Veio aqui a fim de mostrar-te? O que o irmão está dizendo é, aqui é lugar para soldado e não para pastor. Você quer aparecer para quem aqui? O texto vai dizer que ele não responde a fala espinhosa de Eliabe. Alguém vai até o rei e diz, rei, tem um menino aí que diz que vai enfrentar o gigante. Aí o rei falou, manda chamar ele. E quando ele está indo para o camarada que deveria legitimá-lo para a guerra, mais preconceito, o rei dá uma olhada para ele quando ele entra e diz, que essa canela fina aí, que esse braço fino aí, dá não, filho. O gigante nasceu dando soco na cara da parteira. Você não vai conseguir guerrear não. Você tem cara de quem não mata nem mosquito. Aí Davi, que já foi vítima de preconceito a vida inteira, vai fazer uma coisa que poucas vezes a gente quer fazer, mas tem hora que tem que fazer. O que Davi faz? Põe o currículo na mesa. Porque tem momento que você nem quer fazer, mas você precisa colocar o teu currículo em pauta. Quando o rei gritou, você não pode, porque teu braço é fino, tua canela é fina e tu é pequeno, ele diz, pois é, rei, eu nem queria falar, mas já que o senhor falou, deixa eu te contar uma história. Eu estava tomando conta das ovelhas de meu pai no campo, de repente eu ouvi um gemido, olhei para o lado, era um leão que estava com a ovelha dentro da boca dele. Acredito que essa canela fina eu corri atrás dele, que esse braço fino eu segurei na jugular dele, rebentei o maxilar do leão, arranquei a ovelha de dentro da boca dele, com essa mãozinha fina eu rasguei o leão de cima e embaixo. O rei olhou e falou, uau. Ele disse, outro dia eu estava deitado, vi uma sombra atrás de mim, pensei que era uma palmeira, não era, era um urso. Com essa canela fina que tu está vendo eu dei um pulo, com essa mão fininha que tu está vendo eu rasguei o urso de cima a baixo. Na minha estante de troféu já tem juba de leão e pata de urso, e tem lugar para cabeça de gigante. Aí o rei olhou e falou, olhe para mim por favor, me permita contemporaneizar. O rei olhou para ele e falou, uau, está assistindo muito filme, está vendo muito Vingadores, história bonita essa que tu inventou. Aí Davi faz uma coisa que a gente não quer fazer. O que? Pode colocar na minha conta. Ele tira a capa de pastor e diz, tá vendo essa marca aqui? Isso aqui é unha de leão. Tá vendo essa cicatriz aqui? Isso aqui é dente de urso. Por quê? Quando tua história não convencer, as tuas marcas vão falar mais alto. Porque as marcas da batalha são para mostrar que a guerra foi verdadeira. Quando duvidarem da tua história, as tuas marcas gritarão mais alto. O rei olhou para ele e disse, então vai, e que Deus seja contigo. Na verdade ele está dizendo, vai e seja o que Deus quiser. Quando Davi está saindo ele diz, só põe minha armadura. Deu certo, gente? Não, porque Saul está desviado, Davi é ungido, e a armadura de desviado não serve em ungido. Ele diz, eu vou ter que ir do jeito que eu sou. Como é que tu é? Eu preciso me armar. Ele vai no ribeiro, pega 5 pedras, põe no alforje, pega uma funda e pega um cajado. Agora lá vai Davi, que só veio para entregar pão e está indo para uma guerra. Quando ele chega na guerra, eu penso que Davi diz, agora o exército de Israel vai me respeitar. Mas quando ele está entrando no campo de batalha, mais preconceito. O gigante deu uma olhada para ele e falou, 40 dias eu estou esperando um soldado, vocês me mandaram um garoto com um pedaço de pau e com uma funda na mão? Se tu entender, vale a pena dar glória a Deus, tá? O gigante estava esperando 40 dias um soldado. Deus estava a vida inteira preparando um pastor. Eu arrancarei a carne do teu corpo, darei para as bestas feras comer, dizia o gigante, e amaldiçoou Davi. Aí Davi olhou para ele e falou, tu vem a mim com lança, com espada, com escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo Deus dos Exércitos entregará tua cabeça na minha mão, e toda a nação saberá que há Deus em Israel. Quando ele fala isso, o gigante corre na direção dele. Quando o gigante corre na direção dele, ele corre na direção do gigante, pega uma única pedra, põe na funda, começa a girar. Quando ele joga a pedra cravou na testa. A lei da física, uma pedrada na testa, a tendência é cair para trás. Mas o gigante não cai para trás, você sabe disso. O gigante cai para frente. Por quê? Porque quem cai para trás cai abatido, quem cai para frente cai humilhado. E naquele dia Deus não quer abater, Deus quer humilhar o adversário. Quando o gigante cai por terra, Davi vem correndo, sobe em cima dele, pega a espada do gigante, corta ali a cabeça e levanta a cabeça do gigante nas mãos. E quando Davi levanta a cabeça do filisteu na mão, eu vejo todo mundo gritando,
É isso aí, Davi. Sempre acreditei em ti. No fundo, bem no fundo, sempre acredito. Toma cuidado com os cínicos que são amigos do teu sucesso. Davi pega a cabeça do gigante, vem trazendo, aí pensa: agora eu vou pegar a minha recompensa. O rei não tinha prometido muita coisa? Tinha. Quando ele vai pegar a recompensa, o rei dá uma olhada para ele e diz: desculpa, meu filho, é que no acúmulo de guerra, minha cabeça não estava muito bem, eu acabei entregando minha filha para um príncipe. Merabe vai se casar com um príncipe. Mas eu vou te dizer uma coisa: eu tenho uma filha mais bonita e mais nova, o nome dela é Mical. Se por Merabe tinha que matar um gigante, por Mical eu dou 1 mês para o homem arrancar 100 prepúcios de filisteu e me trazer. Naquela mesma noite Davi trouxe 200 que ele arrancou com a mão. Por que Davi fez isso, gente? Porque quando você é vítima de preconceito, você tem que estar sempre tendo que provar que você vale, que você é alguma coisa. Faz sentido para vocês? Quando isso acontece, agora Saul não tem outra alternativa senão dar Mical para Davi casar. Quando Davi casa com Mical, o casamento foi maravilhoso, mas na noite de núpcias, Saul mandou o bope lá para matar Davi. Mical faz um boneco na cama, manda o menino pular pela janela, e Davi daqui para frente vai fugir de um sogro que 21 vezes tentou matar ele. 21 tentativas de homicídios. Davi tem que se esconder em caverna, se esconder atrás de arbusto, pedir guarida na terra do inimigo, e ele vai fugindo. E a vida de Davi é isso: preconceito, luta, perseguição, dor, tristeza, sofrimento. Quem olha diz: coitado de Davi. Até que parece que chegou o tempo da honra. E quando chegou o tempo da honra, ele foi aclamado rei de Hebrom. Quando foi aclamado rei de Hebrom, pelo menos uma terra o respeita. Era uma terra de bandoleiros, uma terra que ninguém olhava para lá. Só que vai para uma batalha de Jezreel, Saul morre, Jonatas morre. Eles vão colocar Isbosete para reinar no lugar. Isbosete reina 2 anos, e 2 anos depois o pessoal pergunta: tem alguém ainda do sangue de Saul para reinar? Tem ninguém não. Já que não tem ninguém, vamos colocar um para reinar. Mas para nós colocar para reinar, se não tem sangue de Saul, quem é que vai reinar? Aí alguém diz: tem que ser alguém valente. E no meio do povo alguém grita: que eu me lembre, o mais valente tinha 1,5 metro. Porque foi o único que venceu o filisteu. Aí o povo grita: mas onde é que ele está? Alguém diz: que eu me lembre, está lá em Hebrom. Porque quando as pessoas te esquecer, Deus sempre vai colocar alguém ali para te fazer lembrar. O texto vai dizer que vão buscar Davi em Hebrom e vão trazê-lo para Judá. E agora Davi vem para Judá, para reinar em Judá. E quando ele vem reinar em Judá, ele tem um problema nas mãos. Qual? Ele não quer reinar em Gibeá de Saul e nem em Manaim, que foi onde Isbosete reinou. Como ele não quer reinar nem aqui nem ali, ele vai reinar no meio. O que tem no meio? Uma fortaleza impenetrável, chamada Jebus, atual Jerusalém, terra dos jebuseus. Davi, como rei, manda uma carta para o rei de Jebus, e na carta que ele manda para o rei de Jebus, ele diz assim: ó, eu entrarei, tomarei a cidade e reinarei aí. Aí o rei de Jebus manda uma carta para ele, e na carta está escrito: você pensa que consegue? Você dá conta não, porque aqui dentro tem coxos e cegos que são mais fortes do que todo o teu exército. O que o rei está dizendo é: aqui dentro, os coxos e cegos que estão aqui conseguem paralisar todo o teu exército. Nesse dia, acionou um gatilho em Davi. Qual gatilho? Preconceito a vida inteira, perseguição a vida inteira. E quando o pessoal me aclama rei, alguém vai olhar para mim e dizer que cego e coxo é mais forte que eu? Eu só acredito porque está na Bíblia. Então leia comigo 2 Samuel capítulo 5, se der para projetar, por favor. 2 Samuel capítulo de número 5, por favor. Ponha os seus olhos comigo no verso de número 6. 2 Samuel capítulo 5 e o verso de número 6, olha que está escrito: e partiu o rei com seus homens para Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra, e que falaram a Davi: não entrará aqui, a menos que lances fora os cegos e coxos. Querendo dizer que Davi não entrará lá. O que eles estão dizendo? Os cegos e os coxos conseguem te paralisar. Verso de número 7 diz o seguinte: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, essa é a cidade de Davi. E ele continua dizendo, vamos lá: porque Davi disse naquele dia, olha o que Davi falou, por favor, leia porque está escrito lá: qualquer que ferir os jebuseus e chegar no canal aos coxos e aos cegos, que a alma de Davi
aborrece, em outra tradução, que a alma de Davi odeia, será capitão. Davi vai fazer uma promoção, e a promoção que ele faz é: quem entrar em Jebus e matar o maior número de coxo e cego vai ser comandante. Porque quando eu ouço falar de coxo e cego, o meu coração odeia, minha alma aborrece. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Davi via um coxo ou um cego, ele cuspia no chão, porque ele tomou nojo de dois grupos de pessoas. Quem? Coxos e cegos. Vamos rebobinar a fita, gente? O homem que viveu o preconceito, sofreu o preconceito, passou por preconceito, agora... Você fica até difícil de falar, né? Porque, desculpa, Davi era teu herói. Eu só estou te mostrando que às vezes nós divinizamos pessoas humanas como nós, que sofrem de gatilhos e disparate de emoções como cada um de nós. O homem que viveu o preconceito se torna tão preconceituoso, o texto está projetado na tela, que ele faz uma promoção: quem matar o maior número de coxo e cego, que a minha alma odeia, vai ser capitão. E tem mais, olha o que está escrito: ele pôs uma placa na entrada da casa dele, e na placa da entrada estava escrito: aqui não entrará nem coxo e nem cego. Está escrito. Uau. Davi se torna rei. Deixa eu te contar uma coisa rápido, porque eu já estou chegando no final. Naquele dia, quando eles entraram, eles vinham com lanças e espadas. E quando eles viam cegos, os cegos gritavam assim: filho de Jessé, tem misericórdia de mim, clamando clemência por Davi. Sabe o que os soldados de Davi faziam? Cravavam as entranhas com a lança dos cegos e coxos. E foi a maior mortandade de pessoas deficientes que você possa ter na história. Davi não teve misericórdia. Sentado no trono ele estava. Cheguei para contar a terceira história. Sentado no trono ele estava um dia. E depois de tantas vitórias, depois de tantas conquistas, Davi diz assim: eu preciso honrar uma amizade. Eu preciso honrar um amigo. Que amigo? O amigo da dor, o amigo da perseguição, o amigo do silêncio, o amigo da solidão. Quem era esse amigo de Davi? Um filho de um rei, cujo nome era Jonatas. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 19, eles fazem uma aliança. A aliança é a seguinte: Jonatas olha para Davi e diz: meu pai tenta te matar porque ele sabe que quando ele morrer você será o número 1. E eu aceito ser número 2 do teu reino, com uma proposta. Qual? Prometa para mim que quando tu sentar no trono tu não vai fazer mal para ninguém que é da minha família. Davi diz: eu prometo. Jonatas diz: não, eu quero fazer uma aliança. Que tipo de aliança era essa? Olhe para mim. Eles pegam a espada, cortam a palmatória da mão. Primeiro corta Davi, depois corta Jonatas, e eles apertam a mão, cruzando o sangue. E quando o sangue é cruzado, a aliança é a seguinte: se um dia eu revogar minha aliança contigo, que eu seja partido ao meio por uma espada. A aliança está feita. Você não pode fazer mal a quem é da minha família, da minha descendência. Davi está sentado no trono, e eu gosto desse rei maravilhoso que é Deus, porque enquanto Davi está no trono, Davi diz: eu preciso honrar minha amizade, eu preciso honrar meu amigo Jonatas. Tem ainda alguém da casa de Saul ou de Jonatas para que eu possa usar de benevolência? Aí alguém diz: tem que conversar com Ziba primeiro. Quem é Ziba? O detentor das terras de Saul. Quando Saul morreu, quem ficou tomando conta das terras dele foi um cidadão chamado Ziba. Então falaram: conversa com Ziba. E quando foram conversar com Ziba, e o rei perguntou: tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar com ele de benevolência? Aí Ziba diz: tem um aleijado, tem um coxo. Uau. Eu paro aqui para contar a terceira história. Qual é a terceira história? Eu prometo que daqui para frente eu finalizo. Jonatas, que é filho de Saul, tem um filho. Qual era o nome do filho de Saul? Uau. Primeiro livro de Crônicas, capítulo de número 8 e o verso de número 34. Pode projetar para mim? Primeiro de Crônicas, capítulo 8, verso de número 34. Vamos ver o nome do filho dele? Ah lá. E o filho de Jonatas foi Meribe-Baal, e Meribe-Baal gerou a Mica. O nome dele de nascimento não era Mefibosete. O nome dele de nascimento é Meribe-Baal. Pastor, mas por que o nome dele se tornou Mefibosete? Te explico
agora. Se me alcançar, vale a pena glorificar, porque tem uma palavra muito linda de Deus para o teu coração agora. Jonatas, quando esse menino nasceu, deu a ele o nome de Merib-Baal. E aqui nós vamos trabalhar com o que a gente chama de etimologia. O que é etimologia? Significado de nomes. Existem no mínimo 3 significados para a palavra Merib-Baal, ou para o nome Merib-Baal. Primeiro significado, um herói contra Baal. Segundo significado, aquele que vai destruir Baal. Terceiro significado, aceito por Deus. Vamos tirar os 2 primeiros e vamos ficar com o último. Quando o menino nasceu, o pai dele, Jonatas, olhou e disse: esse meu filho será aceito por Deus. O menino nasceu, o menino cresceu, o menino tem sangue real. Um dia provavelmente o menino vai sentar no trono e ele vai crescendo. Primeiro ano de aniversário, segundo ano de aniversário, terceiro ano de aniversário, quarto ano de aniversário. No 5º ano de aniversário dele, segundo Samuel, capítulo de número 4, vamos ver o que está escrito lá, projetando na tela de novo para mim. Segundo Samuel, capítulo 4, verso de número 4. Olha o que está escrito: e Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado de ambos os pés. Era da idade de 5 anos quando as novas de Saul e Jonatas vieram a Jezreel. A sua ama tomou e fugiu, e sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou coxo. E o seu nome, o hebraico, tornou-se Mefibosete. O que está acontecendo? Te explico. E daqui para frente eu já estou finalizando. Jonatas tem um filho, o nome é Merib-Baal. Ele foi à batalha. Se o pai morre, Saul, quem tem que tomar o trono? Jonatas. Se Jonatas morre, quem é o próximo herdeiro ao trono? Merib-Baal. Então, quando morre Saul e Jonatas, quem venceu a batalha de Saul e Jonatas está vindo furioso para ajudar. Para matar quem? Quem tem sangue real. A ama, sabendo disso, precisa protegê-lo. E no ato de protegê-lo, pega o menino que tem 5 anos, abraça o menino e vai correr. Na fuga, se apressando a correr, ele cai e fica coxo. Isso aqui me causa uma estranheza. Eu tenho uma filha, na verdade eu tenho 2 filhas. Uma tem o nome de Ashley, ela tem 7 anos. Uma tem o nome de Morena, ela tem 3 anos. A Ashley é fortinha. Tem horas que nós estamos em casa, de repente dá um estrondo dentro de casa. Quando dá um estrondo dentro de casa, a gente já sabe, a Ashley caiu. A gente sai correndo, eu e minha esposa, Lauren, e quando a gente chega lá, a Ashley já está de pé dizendo: não foi nada, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu estou dizendo para os senhores que a minha filha já teve quedas bruscas, violentas. Nenhuma das quedas deixou ela aleijada. Como é que o menino de 5 anos cai e fica aleijado? Eu gosto de pensar, então me permita viajar nas escrituras. A ama pega ele, abraça ele, e para tentar guardar-lhe a vida, afinal de contas ele é o próximo herdeiro, ela está correndo em fuga. Quando ela vai correr, tropeça no degrau do palácio, e penso eu que quando ela tropeça no degrau do palácio, ela cai em cima do menino. O peso do corpo dela, junto com as escadas, tornam o menino aleijado. A queda não foi ele quem provocou, foi a ama enquanto fugia. Ela precisa proteger aquele menino. E judeu, quando vai fugir, ele muda o nome na natureza da fuga. O nome dela era Radassa, mas quando chegou na Pérsia, o tio dela falou: diga para todo mundo que o teu nome é Esté, para a tua vida ser guardada. Era normal o judeu mudar de nome. Então a ama diz: quem quer matar, está procurando Merib-Baal. Então a partir de hoje, tu não te chama mais Merib-Baal. A partir de hoje o teu nome será Mefibosete. Mefibosete é junção de 2 palavras. Mefi, estado. Bosete, vergonha. O menino que nasceu como aceito por Deus por uma queda que não é dele, está num estado de vergonha. A ama precisa guardar-lhe a vida e pensa: eu preciso escondê-lo. Aonde que eu vou escondê-lo? Ela lembra de uma aldeia longínqua cujo nome é Lodebar. A palavra Lodebar é junção de 2 palavras. Lo no hebraico é não, Debar é pasto, comida ou palavra. Vamos tirar pasto e comida e vamos ficar com palavra. Lodebar significa terra de silêncio ou terra sem palavra. Vamos tentar entender? Era aceito por Deus por uma queda que não é dele, está no estado de vergonha e foi mandado para uma terra de silêncio. Lá em Lodebar, quem vai receber ele é um cidadão cujo nome é Maquir. Maquir tem 3 significados: comprado, vendido e condenado. Vamos tirar comprado e vendido e vamos ficar com condenado. Era aceito por Deus por uma queda que não é dele, está no estado de vergonha, numa terra de silêncio, na casa de um condenado. Como se não bastasse tudo isso, quando o rei perguntou: tem alguém da casa de Saul para que eu possa usar de benevolência? Alguém gritou: pergunta para Ziba.
Ziba tem 2 significados na Bíblia: estátua ou barreira. Vamos tirar o estátua e vamos ficar com barreira. Era aceito por Deus, por uma queda que não é dele, está no estado de vergonha, numa terra de silêncio, na casa do condenado, e tem uma barreira entre ele e o rei. Dá para piorar? Não sei. Esse rei que está sentado no trono tem um decreto na entrada da casa dele como uma placa dizendo: na minha casa não entra nem coxo e nem cego. Era aceito por Deus, por uma queda que não é dele, está no estado de vergonha, numa terra de silêncio, na casa de um condenado. Tem uma barreira entre ele e o rei, e um decreto desse rei dizendo: aqui na minha casa ele não entra. Quem olha para tudo isso diz: não tem alternativa. Quem olha para tudo isso diz: não tem solução. Mas graças a Deus que Davi tinha um amigo, e esse amigo fez com Davi uma aliança de sangue, e na aliança de sangue estava dizendo: não importa o estado, não importa como está, não importa a situação, você precisa receber ele para honrar a minha aliança. Oh glória! Eu acho que você já conseguiu me alcançar. E se conseguiu me alcançar, eu só estou contando uma história, que é uma carta de amor para alguém aqui dentro. Por quê? Porque a história de Mefibosete era a minha história e era a tua história. Quando nós nascemos como aceitos por Deus, mas por uma queda que não foi nossa, foi de Adão lá no jardim. Entramos num estado de vergonha, fomos mandados para fora do jardim, uma terra de silêncio, para morar onde Adão morava, na casa de um condenado. Tinha uma barreira entre nós e Deus. Isaías diz: o pecado faz separação entre Deus e o homem. Como se não bastasse, um decreto desse Deus dizendo: todos pecaram e destituídos estão da minha glória. Não tinha alternativa para nós, não tinha saída para nós. Mas graças a Deus que o filho de um rei um dia desceu aqui, e há 2025 anos atrás abriu os braços da cruz do Calvário e verteu o sangue dele naquela cruz, dizendo: ele não merecia, ele não podia, mas o meu sangue garante um lugar para ele lá naquela mesa. Não sei para quem eu estou pregando, mas se você pega essa palavra, segure essa revelação. Nunca foi por você, sempre foi pela graça. Não é pela tua condição monetária, não é pela empresa que tu tem, não é pelo carro que tu anda ou pela roupa que tu veste, não é da família que tu veio e nem da tua linhagem. Você não merecia, nem era para você estar aqui, mas glória a Deus que o sangue de Jesus Cristo, teu Filho, nos purifica de todo pecado e nos dá uma nova chance. Isso, minha fala, para ver se tu me entende. Se me entender, você vai dar o melhor glória a Deus dessa noite agora. Porque quando o coxo chega, Davi diz assim para Ziba: manda buscar esse aleijado. O aleijado vem chegando, e quando o aleijado entra, Davi está sentado no trono e lá vem o aleijado. Não sei os senhores, eu penso que ele no seu coração está pensando: o rei vai me matar. Porque é normal quando um rei assume, ele matar todo o sangue real que veio na antecessão dele. Então ele vai me matar. Quando o rei está chegando, ele já chega pensando: agora eu vou morrer, eu sou digno de morte. Davi sentado no trono olha para ele e grita: Mefibosete. Ele levanta a cabeça e diz: eis-me aqui, Senhor. Quando Davi vai falar, ele diz: calma, quem sou eu para estar aqui na tua presença? Eu sou um cão morto, não sou senão um homem digno de morte. Quando Mefibosete está se humilhando, dizendo: eu não merecia nem estar aqui, Davi vai interpelar a fala dele e vai dizer: a partir de hoje você vai sentar na minha mesa. Pastor, eu não peguei esse negócio. Se pegasse, tu tinha ficado até de pé. Então vê se tu me alcança. Que mesa é essa? Sabe quem é que sentava nessa mesa? O maior sacerdote da época, Zadok, sentava na mesa. Sabe quem é que sentava nessa mesa? O profeta master, amigo de Davi, Natan, sentava nessa mesa. Sabe quem é que sentava nessa mesa? Um soldado condecorado cujo nome era Joabe, sentava nessa mesa. Sabe quem é que sentava nessa mesa? O Miss Universo da época, Absalão, filho de Davi, o menino mais bonito do reino. E no meio de tanta gente importante, bonita e exuberante, está entrando um aleijado. Alguém dá uma olhada para ele e grita:
Quem é que trouxe esse aleijado aqui? Davi vem atrás dele gritando: aleijado não, aqui ele é meu filho, aqui ela é minha filha. O diabo te chama pelo teu pecado, Deus te chama pelo teu nome, e Ele está dizendo: não importa onde tu errou, onde tu caiu, quem tu era, ou o que tu deixou de fazer, quando entrou aqui dentro e o meu sangue te lavou, você é chamado de filho, e tem um lugar para você na mesa. Tem um lugar, tem um lugar, tem um lugar. Cantaramacheia. Tem um lugar para você na mesa. Pastor, mas tu não sabe da minha história. Não sei, mas não é pelo teu merecimento, é pela graça dele. A graça dele te envolve, o amor dele te abraça, e ele manda eu te dizer essa noite: eu te amo num nível tão inimaginável na tua cabeça, que você tem horas que pergunta: por que eu nasci eu só sofro? Por que eu não morro logo? E ele te trouxe aqui para dizer: você não precisa morrer, porque eu já morri no teu lugar. Shakespeare dizia que toda mulher sonha que um dia na vida um homem morra de amores por ela. Filha, você não era nem nascida, ele já tinha morrido de amores por você. E quando ele te pôs sentado na mesa, eu pergunto: a deficiência dele era onde? Nas pernas. Sentado na mesa, dá para ver a deficiência? Não, porque a mesa desse rei é a única mesa que consegue apagar os teus erros e ressaltar tuas qualidades. O rei está mudando a tua história. O que o rei tem que fazer? Entra lá na entrada, quebra a placa, porque estava dizendo que o coxo não entra, mas agora quebra a placa. Por quê? Porque por ele eu quebro decretos, por ele eu jogo sentenças por terra. Posso liberar a palavra? Toda palavra de maldição lançada contra a tua vida, todo decreto de morte contra a tua casa e contra a tua família, enquanto eu estou pregando aqui, o rei está dizendo: eu estou jogando decretos por terra, eu estou jogando palavra de maldição por terra. Ele está quebrando a placa e ele está dizendo: eu te amo, e por amor a você eu quebro decretos, eu anulo sentença de morte, eu fecho a sepultura e eu escrevo uma nova história para você a partir dessa noite. A placa está quebrada, a placa está quebrada. Finalizo aqui agora. Por que eu finalizo aqui? Porque a placa foi quebrada. O coxo está sentado na mesa. Glória a Deus por isso. Só tem um problema. Lembra que na placa estava escrito: não entra nem coxo e nem cego. Então do coxo a placa quebrou, mas do cego continuou. Se você olhar na história dos reis de Israel, você vai ver que eles não davam audiência para cego. O que eles davam para o cego? Uma capa para ele pedir esmola, mas nunca audiência. A história que eu estou te contando vai permear 900 anos à frente. E quando ainda tem uma placa dizendo: o cego não entra, um dia o filho de Davi está saindo de Jericó. Tem um cego à beira do caminho que conhece muito bem a história que te contei. E ele sabe que ele jamais poderia entrar no templo por causa da deficiência dele. Jamais um rei daria audiência para ele por causa da deficiência dele. E naquele dia, conhecendo a história, ele diz: o filho de Jessé não teve misericórdia, mas vamos ver se o filho de Davi tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. De todos os milagres que Jesus realizou, o único que ele se apresenta como rei é para esse cego. Ele chama o cego como numa audiência pública diante de todo mundo e pergunta para o cego: o que queres que eu te faça? Por quê? Porque Jesus não veio só
transformar futuro, ele também veio corrigir os erros do passado. E ele estava dizendo: ainda há decretos contra a tua vida, mas como eu sou Deus que te conheço e te amo, eu estou dizendo, não é qualquer decreto, é todos os decretos que eu estou lançando por terra esta noite. Pega essa palavra. Teu pai falou que tu não ia ser feliz, alguém da tua família disse que tu não ia dar certo, um amigo um dia gritou: não adianta, que tu não vai conseguir. Mas o rei está dizendo: hoje eu estou jogando decreto por terra, porque há um lugar para você na mesa. Se você consegue receber essa palavra, por favor, levante a mão lá em cima e celebre a Deus pelos próximos 30 segundos. Há um lugar na mesa para você. 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 Não importa a tua cor, teu credo, tua família, tua condição. Há um lugar na mesa para você. Eu não posso finalizar de outra maneira senão assim. Se você pode e for livre para isso, eu já vi que essa igreja é uma igreja apaixonada por almas. Empreste sua mão, seu braço no ombro de quem está perto de você aí. Dê um abraço nele assim, de ombro, e diga para ele: foi tudo por você. Foi tudo por você. Não importa de onde tu veio, quem tu é ou da casa que tu mora. O rei te trouxe aqui para te contar essa história de amor. E ele está dizendo: tudo que eu fiz foi para ter você aqui dentro. Enquanto você está aqui, ele te cura. Enquanto você está aqui, ele te restaura. Enquanto você está aqui, ele te regenera. Enquanto você está aqui, ele cuida da tua casa. Enquanto você está aqui, ele te dá livramento. Enquanto você está aqui, ele fecha a sepultura. Se eu fosse você, eu estava com a mão lá em cima celebrando. Enquanto você está aqui, o rei está cuidando de tudo. Quem pega essa palavra, levante a mão e celebre a ele.